da Sul. Destaques aqui a gravidez infantil e o registro da criança, entre outras preocupações. Vamos agora até ao frio. Nesta altura deverão estar aí 10 graus, talvez, no Porto, em Portugal. Carlos Lopes, muito bom dia e bem-vindo também às tendências e debates. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, a todos os intervenientes do programa e ao auditório da Rádio Nacional e também desejar, com esta intervenção este ano, um bom ano 2017, que se concretize em todos os objetivos e projetos que tenham. E realmente não está a 10 graus, está um pouco menos, está a 8 graus, há uma frente fria sobre a Península Ibérica e que afeta também Portugal. Em relação ao tema do programa, pois é um tema muito importante, porque já foi dito, as crianças são o futuro de qualquer país e particularmente do nosso, tendo nós realmente uma população jovem bastante grande. Eu fiquei um bocado perturbado quando ouvi que o INARSE tem sob controle cerca de 6.000 crianças e cerca de 100 e poucas instituições de apoio a essas mesmas crianças. Numa percepção muito rápida, sabemos nós, sem sair de Luanda, que haverá muitos milhares de crianças em situação de risco, infelizmente, na capital do país e também nas restantes 17 províncias de Angola. Agora, é preocupante porquê? Porque, efetivamente, há aqui duas situações. O apoio direto das instituições do INAR, que existem a nível do Executivo angolano, como também o apoio às associações que fazem o acolhimento, às famílias que fazem o acolhimento a essas crianças. E isso tem que ser direto. Nós temos os programas, nós temos os nossos compromissos, temos as ratificações dos tratados internacionais de direitos da criança, mas quais são os programas que estão a ser executados? Que a dotação orçamental do OGE de 2017 foi atribuído atendendo as tais 6.000 crianças, pelo menos, que valores é que é correspondido a cada programa. E é isso que interessa. É essa estatística que efetivamente está ausente e que não temos uma percepção. Aquela criança que quer estudar, que por própria iniciativa vai a uma escola, mas dizem que por não ter cédula, por não ter um registro, ela não pode se matricular. Nem ela, nem a família que leva a criança. E isso é um problema. O outro problema são as associações de acolhimento. Por que não fazer protocolos, o próprio INAS, com as empresas petrolíferas, grandes empresas que nós temos no país, atendendo a responsabilidade social que essas empresas têm, criando incentivos fiscais quando fazem essas dotações e esses contratos de programas com essas empresas para apoiar diretamente associações. Associações que se aparecem ao MINAS e dizem sim, estamos aqui, temos este trabalho, vão lá, fiscalizam efetivamente o número de crianças que são acompanhadas desde 4, 5, 6 anos e que algumas atingem os 18, que frequentam as escolas, o Instituto Médio. Saber e quantificar e depois fazermos então efetivamente programas execuíveis. O problema que nós temos é executar e apoiar diretamente essas mesmas crianças. Muito bem. Um bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Lopes. A partir do Porto, em Portugal, agora vamos até ao Ambo. António dos Santos, muito bom dia. Como é que está esta situação de registro da criança? O INAC que acompanha, em nome de todas as crianças, essa questão junto ao Ministério da Justiça, o que é que nos pode dizer? Na verdade, nós temos dito que o registro de nascimento é o direito que dá direitos. É a partir do direito ao registro de nascimento, o direito ao nome. Uma criança sem registro, uma criança que não tem nome, a priori não tem nacionalidade. Presume-se que seja angolano, mas não tem registro, não tem nome, não tem nacionalidade, lhe é negado outros direitos. Este assunto, relativamente ao registro de nascimento, é o que tem promovido vários debates em vários fóruns e, sobretudo, no próprio Conselho Nacional da Criança, agora Conselho Nacional da Ação Social. Fomos nós, a nível nacional, nós, o Conselho Nacional da Criança, que ao elaborar os 11 compromissos com o próprio Ministério da Justiça, nós decidimos primeiro na gratificação
do registro do nascimento, porque nós tomamos conhecimento na altura que muitas crianças não tinham registro de nascimento porque os pais não tinham possibilidade de pagar o registro de nascimento. Então, o Conselho Nacional da Criança, mandatado o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, com a sensibilidade de Sua Excelência o Presidente da República, decretou-se que o registro de nascimento passou a ser grátis, dos 0 aos 5 anos. Daí, depois surgiu um outro grande problema. E essa medida dos 0 aos 5 anos, sendo grátis, tem neste momento algum impacto? Tem algum Há uma impacto, grande afluência. uma grande influência e mudou continua. o quadro. E não só que eu vou chegar até ali, mas depois ainda surgiu um grande problema, que muitas crianças ainda assim continuavam sem registro, porque os pais também não têm identificação, não têm documento. Um outro decreto ainda, que para todo o primeiro registro de criança ou de adulto passou a ser grátis, para permitir que os pais tenham registro, porque não tinham dinheiro, então que eram gratuitos, é só levar uma testemunha para poder registrar-se, registra-se, depois registra o seu filho. Mesmo assim, ainda temos muito problema de criança sem registro E qual é o problema, então? de nascimento. O grande problema, aquilo que tem a ver, aquilo que tem sido o que INAC acompanha, o Ministério da Justiça, na verdade tem feito o seu papel. Abriram-se mais lojas, para além das conservatórias, existem mais lojas de registro, estenderam-se os horários, aumentaram-se o número de registro diários, está a ensaiar-se o registro de nascimento de crianças nas maternidades, mas outro grande problema nesse ensaio, as mães que dão a luz, ao saírem vão para a maternidade ainda sem nome. Não podem registrar porque a criança não tem nome, ou porque ainda algumas práticas culturais, a criança tem de ir para casa, a tia tem que fazer uma cerimônia, um ritual para poder dar-te o nome. É outro problema. E assim sendo, nós no programa, tendo em conta o 9º compromisso, que é o aumento das competências familiares, liderado pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher, aí vou chegar onde está o problema. Estamos a aumentar as competências de família, capacitando as famílias, sensibilizando-as também no sentido de assumirem o registro de nascimento da criança como uma prioridade logo após o nascimento. Antes da criança nascer, os pais têm de escolher o nome e se não houver registro na maternidade, mas podem dirigir-se às conservatórias. É verdade que ainda existe... Ou pelo menos, peço desculpas, doutor, o que acontece em alguns países é que a mãe sai com um documento da maternidade, em que se calhar o nome da criança está em aberto, mas que diz que no dia X, à hora X, aconteceu o parto tal, nasceu uma criança de sexo feminino de X quilos e tal, que permite depois, com esse documento, facilitar o registro. Porque acontece normalmente é que as crianças não têm nenhum documento. Está-se a fazer esse ensaio, sobretudo na maternidade, aqui em Luanda concretamente, maternidade em Angola. Sei que já havia, a Lucreza Paí está agora a se fazer. Houve um acordo, meus colegas vão potenciar um acordo do Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos e da Saúde relativamente ao registro de nascimento. Agora, na verdade, mesmo assim, dizia aqui o nosso ouvinte, as crianças não estudam por falta de cédula. O Ministério da Educação exarou uma orientação que as crianças que não tiverem cédulas de nascimento, mesmo assim podem ser matriculadas, garantindo o direito ao registro e dando um prazo para que os pais possam fazer o registro destas crianças. O grande problema, devemos também, na verdade, reconhecermos que ainda existe uma escassez das conservatória em todo o país, apesar do esforço que está a ser feito, mas os pais passam todo o período, muitas vezes distraídos, assim posso dizer, preocupados com outros assuntos, esperam exatamente o início do ano letivo para ir. Nesta altura as conservatórias são extremamente cheias, porque agora começam as matrículas, todo mundo vai para... E fica tudo cheio. Então penso que, na verdade, há um trabalho que está a ser feito pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Ainda, na verdade, vamos continuar a trabalhar, mas já com muito esforço. Só a abertura das lojas, o aumento de mais horas
de trabalho, a gratuidade do próprio registro de nascimento de criança e do adulto e do primeiro bilhete de identidade, o esforço de abertura das conservadoras nas maternidades. Acho que vamos chegar até lá, vamos chegar até o ponto que todas as crianças tenham registro, mas é preciso que os próprios pais mas, também... Mas, doutor, gostaria que reforçasse essa questão. Portanto, o facto de não ter um documento não quer dizer que seja motivo de não estar inscrito no sistema de ensino. Exatamente. Portanto, não pode ser desculpa isso. Não pode ser desculpa. Isto é uma orientação a mais alto nível, que os diretores da escola, mesmo sem registro da criança, devem matricular a criança e orientar os pais que durante um certo período devem trazer esta estrada, porque a falta de dinheiro já na notificação, porque até é grátis, se o pai não tem documento também na notificação, porque o pai pode registrar-se como testemunha, também não paga nada, registra-se, depois registra o filho e leva o documento à maternidade. Muito bem, é uma pena não termos aqui o Dr. João Cafuquena, Diretor Nacional para o Ensino Geral, foi convidado, não se fez presente, porque seria exatamente nesta altura a sua fase de intervenção para poderes reforçar esse detalhe. Portanto, e aí em casa convém dizer que não aceitem pagar qualquer tipo de situação para inscrever o filho pelo facto de não ter registro. É obrigada a escola, desde que seja pública, portanto, a aceitar a inscrição da criança como aluno para o ano letivo, independentemente de ter ou não documentação, depois a posteriori, convém lembrar que os pais têm que ter a responsabilidade de tratar disso. E agora foi um bom momento quando passamos para a doutora Margarida Leite para poder responder também à questão, duas questões que eu pude aqui registar do ouvinte Carlos Lopes, que nos ligou do Porto em Portugal. A questão das 6.000 crianças por ano e das 100 e tal instituições, ele fez essa menção, e também da questão na realidade, como é que se consegue encontrar no Orçamento Geral do Estado a cabimentação dos valores para apoiar estas 100 e tal instituições que têm a seu cargo as 6.000 crianças. Portanto, uma criança em risco acessuário. Ok. Respondendo à questão do Sr. Carlos Lopes, eu iria começar por dizer o seguinte, se calhar foi uma informação que deveria ter acrescentado e vou aproveitar a acrescentar agora. As 104 instituições de acolhimento de crianças existentes, somente duas, uma no Ambo e outra em Luanda, são públicas. 102 são iniciativas privadas de solidariedade social. Das igrejas. Das igrejas, por aí. Quando um grupo ou uma organização pretende abrir uma instituição dessa natureza, tem um projeto feito, faz um projeto, tem um projeto de vida das crianças, tem, por exemplo, dentro desses projetos deve incluir projetos de apadrinhamento. O senhor Carlos também fez referência ao apoio das instituições, das empresas. Das empresas, sim. Então, essas instituições, por iniciativa própria, elas podem e devem tomar essa decisão. E aí também entram as parcerias. Então, elas são autônomas nesse sentido. Muitas delas realmente põem em prática isso. Por exemplo, nós temos um centro que é Pequena Semente, que tem um projeto de apadrinhamento, fez divulgação, foi divulgado aqui nos órgãos de comunicação social. E é um projeto que é levado a cabo já há alguns anos, há poucos anos, mas há alguns anos. O Larco Zola, por exemplo, também tem um projeto de apadrinhamento de crianças, também está aberto ao público. O Larco Zola não é do Estado? É do Estado. É do Estado. Okay. Sim. Está aberto ao público, as pessoas interessadas normalmente são informadas de projetos propriamente ditos de apoio às instituições, em princípio são da responsabilidade das instituições. Quando normalmente as instituições têm uma relação muito estreita com o Minar-se, também são aconselhadas a, e o Minar-se, por sua vez, orienta para, em coordenação com o governo da província em que a instituição estiver inserida, trabalhar estreitamente com o governo para então ser contemplada no âmbito dos apoios que são dados às instituições. Portanto, se aparecer, respondendo à questão do Sr. Carlos Lopes, se essa dotação do OGE aparecer, aparece no governo da respectiva província onde está inserida a instituição.
não de forma explícita para o INAC ou para qualquer outro órgão, mas da forma como está a explicar, são os governos da província que, ao trabalhar com essas instituições, depois cabimentam a sua cota parte no seu OGE, que lá estará para o apoio às instituições. Portanto, muito bem. Era só para dar aqui também uma chega, disse a minha colega, e muito bem, apesar de existir um número considerável de centros de acolhimento, mas na sua maioridade esses centros são de iniciativas privadas. Na verdade, apesar disso, o governo tem grande responsabilidade de poder acompanhar o funcionalismo deste centro e, sobretudo, garantir se as crianças estão a ser bem protegidas ou não. Mas a maior responsabilidade é das pessoas que têm iniciativa, têm de saber quais serão as fontes, quais são as fontes de financiamento, a capacidade do centro, como é que vão poder sustentar essas crianças. Apesar de que o governo tem de acompanhar, e nós, INAC, no nosso trabalho de fiscalizar se os direitos da criança nesses centros estão garantidos, até nos preocupamos com a fonte de financiamento, que esta fonte não seja uma fonte de proveniência duvidosa ou criminosa. É preciso que, apesar disso, o Estado acompanha a abertura dos centros privados. Não significa que o Estado está a revelar incapacidade de poder proteger. O Estado protege, acompanha, mas pessoas, as igrejas ou ONGs que queiram abrir estes centros, abram com anuências das organizações do Estado. O Estado fiscaliza, acompanha e até apoia através, como disse muito bem a doutora, dos governos provinciais. Mas aqui uma fiscalização permanente, porque é preciso que as crianças nos centros de acolhimento estejam bem e que os direitos delas sejam salvaguardados. Sim, muito rapidamente, doutora. Sim, eu queria acrescentar também que o senhor Carlos fez referência aos programas e projetos que têm sido desenvolvidos em prol destas crianças. Então, eu queria aqui fazer referência ao seguinte: existe o programa de localização e reunificação familiar, que é muito antigo, e é prioridade do Estado e de todos os organismos que têm instituições sob sua responsabilidade, que o fim último é a reintegração familiar das crianças. Então, a instituição surge como último recurso. Nunca é prioridade colocarmos as crianças na instituição. Ela está na instituição, o projeto de vida é traçado, mas sempre procura-se colocar a criança na sua família. Existem projetos alternativos de atendimento à criança que não sejam só a instituição. Então, existe a família substituta, mãe tutelar, existem outros projetos. Nós atendemos também a criança em centros de dia. Durante o dia, a criança é atendida, depois da noite vai para a sua família. Ultimamente tem-se verificado um fenômeno, vamos considerar fenômeno entre aspas, um fenômeno novo, que são iniciativas de grupos de voluntários. O voluntariado está a voltar, isso nos satisfaz consideravelmente. Existem grupos de estudantes que vão para os hospitais, que vão para trabalhar com as crianças nas ruas, de forma voluntária, vão para os centros de acolhimento também, dar o seu saber, o seu contributo, a sua ajuda. E já estamos a refletir sobre isso, já foi feito um encontro com estes grupos de voluntários, para então juntos traçarmos uma estratégia de como atuar, que eles não atuem de forma isolada, como está acontecendo agora, como atuar e como serem reconhecidos. Como é que vamos fazer daqui para frente? Isso tem sido uma preocupação também dentro daquilo que são as políticas de proteção à criança. Portanto, depois de números muito preocupantes, podemos estar a projetar daqui a 5, 10 anos números todos nós possamos ter orgulho, não é? Portanto, no que toca às questões de direito e das condições básicas da criança. Estamos a trabalhar nesse sentido. Muito bem. E não só, aqui uma questão também, e eu falar dos centros de acolhimento tem sido a nossa grande preocupação, que quando falamos dos centros privado, tem-se a ideia que esses centros viram-se por si, eles têm lei, não, mas o Estado, para além de todos os outros acompanhamentos, o Estado garante a estes centros o apoio à educação, porque essas crianças estudam nas escolas do Estado, e muitos desses centros têm salas de aula, os professores muitas vezes são do Estado, os certificados são passados pelo Estado, essas crianças, por exemplo, beneficiam também do apoio à saúde, frequentam os hospitais públicos, são encaminhados, e muitas das vezes também beneficiam do apoio
ao Estado relativamente ao registro de nascimento dessas crianças. Ou seja, os 11 compromissos, à partida, têm a ajuda do Estado para que sejam cumpridos. Exatamente. Deixem-me só lembrar aos nossos ouvintes que o 939-109-350